Muito boa noite a todos. Que o nosso Mestre Divino, Jesus, possa nos iluminar essa noite, possa clarear nossos pensamentos, ajudar-nos a entender a mensagem que o texto da noite vai nos trazer, que ele possa nos inspirar, que a mensagem possa tocar nossos corações, que são os nossos corações que precisam ser modificados. É do coração que vem a fonte do que é bom e do que é ruim. Jesus disse que do nosso coração nós tiramos as coisas boas e as coisas ruins. Então, que Jesus possa nos auxiliar a mudarmos nossos corações e que a mensagem da noite possa servir para isso. Vamos, antes de começar nossos comentários, elevar a Ele, nosso Mestre Divino, uma prece de gratidão, uma prece agradecendo pelas bênçãos que recebemos, pela sua orientação, pelo seu acompanhamento junto a nós, que possamos, Mestre, estar contigo, nos modificarmos, mudarmos nossa maneira de ver nossos irmãos, nossa maneira de sentir, para que possamos começar a aprender a amar como o Senhor nos ensinou. Obrigado por tudo, Mestre Divino. Abençoe nosso lar, nossos familiares, as pessoas que nós amamos e aqueles irmãos que ainda não se afinizam conosco, também sejam abençoados nessa noite. Que assim seja. Nós estamos dando sequência ao livro No Roteiro de Jesus. São mensagens de Humberto de Campos, que também é chamado de Irmão X, psicografadas por Francisco Cândido Xavier, nosso Chico Xavier. Então, os contos espíritas que nós estamos trazendo nessas sextas-feiras são contos ligados a esse livro, que é um livro de contos, contos espíritas cristãos, porque falam de Jesus, com mensagens de Humberto de Campos, histórias falando sobre o Mestre Jesus. Então, na noite de hoje, nós vamos ler a história que tem como título A Revolução Cristã. Ouvindo variadas referências ao novo reino, Tomé impressionara-se, acreditando o povo judeu nas vésperas de formidável renovação política. Indubitavelmente, Jesus seria o orientador supremo do movimento, a esboçar-se pacífico para terminar, com certeza, em choques sanguinolentos. Não se reportava o mestre constantemente à vontade do Todo-Poderoso? Era inegável o advento da Era Nova. Legiões de anjos desceriam provavelmente dos céus e pelejariam pela independência do povo escolhido. Então, a gente vê que Tomé tinha a crença que a maior parte dos judeus tinha. Todos eles aguardavam o Messias, que fosse libertá-los do jugo, da dominação dos romanos. Os romanos dominavam aquela região. E eles esperavam alguém que fosse libertá-los. Essa era a grande promessa. Um novo rei, mas rei de verdade. Né? Não um reino que se instala no coração do povo, mas um reino terrestre. E assim Tomé, que era um discípulo de Jesus, pensava assim também. E ele achava que esse novo reino ia se instalar através de uma revolução, através de um conflito armado. Embora Jesus pregasse a paz, iria chegar um momento que eles teriam que pegar em armas. Até hoje, muita gente encara Jesus dessa forma. Ou esperam que Jesus
venha trazer um reino humano aqui para a Terra. E ele fala aqui, né? Ele imaginava que legiões de anjos desceriam para lutar pela independência do povo escolhido. E muita gente acha que é assim, que Jesus vai... Agora, muitos cristãos pensam assim hoje. Jesus vai voltar e com ele seus anjos para exterminar o mal. Mas o mal é aquilo que vai no coração do homem. E Jesus não vai exterminar ninguém. Todos somos filhos dele, filhos de Deus, irmãos de Jesus e filhos de Deus. Então, se estamos com o mal em nossos corações, somos como alguém que está doente. Precisamos nos curar, mas não. Você não tem uma pessoa doente, você vai lá e mata a pessoa. Não. Você quer curar a pessoa, recuperar a pessoa. Esse é o sentido da salvação. Recuperar aqueles que estavam doentes, estavam perdidos. Os sãos não precisam de médico. Vim para os doentes, Jesus disse. Então, esse era o objetivo, mas as pessoas não entendiam. E Tomé, embora fosse discípulo de Jesus, ainda pensava assim, que era uma revolução política, né? Justificando-lhe a expectativa, toda a gente se agrupava em redor do Messias, registrando-lhe as promessas. Estariam no limiar da terra diferente, sem dominadores e sem escravos. Submetendo certa noite ao Cristo as impressões, dele ouviu a confirmação esperada. Sem dúvida, explicou ele. O Evangelho é portador de gigantesca transformação do mundo. Destina-se à redenção das massas anônimas e sofredoras. Reformará o caminho dos povos. Um movimento revolucionário, acentuou Tomé, procurando imprimir mais largo sentido político à definição. Sim, acrescentou o profeta divino, não deixa de ser. Então, era, de uma certa forma, revolucionário, mas Jesus depois vai explicar que tipo de revolução. Entusiasmado, o discípulo recordou a belicosidade da raça, a capacidade de resistência, a começar de Moisés, e indagou: Senhor, o senhor irá me confiar, porventura, o plano central do empreendimento? Jesus lhe dirigiu significativo olhar e observou: amanhã, muito cedo, iremos ambos ao monte. Teremos talvez mais tempo para explicações. Então, Tomé queria conhecer o plano. Como é que seria essa revolução, essa mudança? E Jesus falou: amanhã a gente vai ao monte e eu posso te explicar melhor. Intrigado, o apóstolo aguardou o dia seguinte e, buscando ansioso a companhia do Senhor muito antes do sol nascente, já estava de madrugada, já foi procurar Jesus, que estava eufórico, ele queria conhecer o plano. Com surpresa, encontrou-o à espera dele. Então, Jesus já estava esperando Tomé. Não deram muitos passos e encontraram um pobre pescador embriagado a estirar-se na via pública. O Messias parou e acercou-se do mísero, socorrendo. Então, estavam andando para o monte e encontraram um pescador embriagado. Jesus parou e socorreu. Que isso? Clamou Tomé. Este velho diabo é Jonas, borracho renitente. Para que ajudá-lo? Amanhã estará deitado aqui às mesmas horas e nas mesmas condições. O companheiro celeste, todavia, não lhe aceitou o conselho e redarguiu. Não te sinto acertado nas alegações. Ignoras o princípio da experiência de Jonas. Não sabes por que fraqueza se rendeu ele ao vício. É enfermo do espírito.
em estado grave. Seus sofrimentos se agravam à medida que mergulha no lamaçal. Realmente, vive ressentido na falta. Entretanto, não consideras razoável que o serviço de socorro exige também o ato de começar? O aprendiz não respondeu, limitando-se a cooperar na condução do bêbado para um lugar seguro, onde caridoso amigo se dispôs a fornecer-lhe lume e pão. Retomavam a caminhada quando pobre mulher, a toda pressa, veio implorar ao Messias lhe visitasse a filhinha em febre alta. Acompanhado pelo discípulo, o Salvador orou ao lado da pequena, abençoou-a e restituiu-lhe a tranquilidade do povo. Então, estavam saindo, encontraram uma pessoa bêbada, foram ali ajudar. Depois, uma mulher, vendo Jesus, correu para ele e falou: Senhor, vem ajudar minha filhinha que está com febre alta. Jesus foi ali e orou, e a menina ficou boa. Iam saindo de Cafarnaum, mas foram abordados por 3 senhoras de aspecto humilde, que desejavam instruções da boa nova para os filhinhos. O Cristo não se fez de rogar, prestou esclarecimentos simples e concisos. Ainda não havia concluído aquele curso rápido de evangelho e Jafé, o cortador de madeira, veio resfolegante suplicar-lhe a presença no lar, porque um filho estava morto e a mulher enlouquecera. Quantos problemas, né? Uma caminhada. O emissário de Deus seguiu sem pestanejar. E à frente de Tomé, Tomé estava calado, só seguindo Jesus. Reconfortou a mãezinha desvairada, devolvendo-a ao equilíbrio, e ensinou à casa perturbada que a morte, no fundo, era a vitória da vida. O serviço da manhã absorvera-lhes o tempo. Então, tudo isso consumiu a manhã inteira. E assim que se puseram a caminho, em definitivo, eis que uma anciã semi-paralítica pede o amparo do amigo celestial. Trazia a perna horrivelmente ulcerada e dispunha apenas de uma das mãos. O Messias acolhe-a, bondoso, solicita o concurso do apóstolo e conduz-la a sítio vizinho, onde lhes lava as feridas e deixa convenientemente asilada. Então, interessante, nesse caso, Jesus não curou ela completamente. Ela precisava, provavelmente, daquela expiação, daquele problema. Mas ele foi lá, lavou as feridas e deixou ela no lugar, abrigada. Prosseguindo a viagem para o monte, mestre e discípulo foram constrangidos a atender mais de 50 casos difíceis. Isso numa caminhada, né? Lenindo o sofrimento, semeando o bom ânimo, suprimindo a ignorância e espalhando lições de esperança e iluminação. Sempre rodeados de cegos e loucos, leprosos e aleijados, doentes e aflitos. Mal tiveram tempo de fazer ligeiro repasto de pão e legumes. Quando atingiram o objetivo, anoitecera de todo. Chegaram no monte de noite. Estrelas brilhavam distantes. Achavam-se exaustos. Tomé, que mostrava os pés sangrentos, enxugou o suor copioso e rendeu graças a Deus pela possibilidade de algum descanso. A fadiga, porém, não lhe subtraíra a curiosidade. Erguendo para o Cristo o olhar, perguntou: Senhor, me dará agora a chave da conspiração libertadora? Então ele foi seguindo Jesus esse tempo todo, esperando que Jesus explicasse para ele. Mas como Jesus atendeu mais de 50 casos ali naquela caminhada, ele não teve oportunidade. Então, quando eles chegaram lá no topo do monte, aí Tomé perguntou: como é que vai ser a conspiração? E aí Jesus esclareceu: Tomé, os homens deviam entediar-se de revoltas e guerras, que começam de fora espalhando ruína e ódio, crueldade e desespero. Nossa iniciativa redentora verifica-se de dentro para fora. Já nos achamos em plena revolução evangélica. E o dia de hoje, com os abençoados deveres que nos trouxe,
representa segura resposta à indagação que formulaste. Enquanto houver preponderância do mal, a traduzir-se em aflições e trevas no caminho dos homens, combateremos em favor do triunfo supremo do bem. E ante o discípulo desapontado, concluiu: a ordem para nós não é de matar para renovar, mas sim de servir para melhorar e elevar sempre. Tomé passou a refletir e nada mais perguntou. Então, a proposta do Cristo não tem nada a ver com morte, com revolução, com violência. É uma proposta de transformação do coração dos seres humanos. Nosso coração ainda é duro. Nós ainda temos pouca paciência, pouca misericórdia, pouca compaixão. E precisamos nos tornar mais compassivos, mais piedosos, mais misericordiosos e agirmos com base nesses sentimentos para ajudar o nosso Senhor. Seja com um sorriso, com uma palavra, com uma mensagem, com um gesto de carinho, com um prato de sopa, enfim, com um pouco de remédio, alguma coisa que possa melhorar a vida dos nossos semelhantes. Essa é a revolução. Essa é a proposta. Não tem nada a ver com tomada política, com resolução, com revolução, nada disso. É a mudança gradual que deve operar em cada um de nós. Essa é a revolução proposta pelo Mestre Jesus. E que nós ainda precisamos colocar em marcha. Já várias pessoas já começaram a busca dessa mudança. Desistiram da violência, e é isso que nós temos que fazer. Deixar de acreditar que a violência é uma solução. Não é. Ela aparentemente resolve alguma coisa agora para piorar tudo muito depois. E nós precisamos de soluções que durem para sempre. E essas soluções são aquelas que transformam o ser humano à luz do Evangelho de Jesus. Então, muita paz a todos, que o Mestre nos abençoe, bom descanso, bom final de semana, e que semana que vem possamos estar juntos para mais um conto espírita, ainda seguindo o livro No Roteiro de Jesus, de Humberto de Campos. Muita paz e que o Senhor nos abençoe hoje sim.